como representar informações que são fixas, diferente das variáveis que vão ter os valores alterados. Eventualmente você vai ter algumas informações que o valor delas são fixos, eles não mudam, ou eles têm um conjunto pré-determinado. Por exemplo, os estados do Brasil, o status de uma venda, de um pagamento. Então tem um valor que é fixo ou tem algumas possibilidades, mas a gente não pode guardar qualquer informação. Então vem comigo que esse vai ser o assunto do vídeo de hoje. Boas-vindas ao canal do Javão, eu sou o Rodrigo. Vamos continuar os nossos estudos em Java, programação, desenvolvimento de sistemas. E o foco de hoje vai ser aprender como representar essas informações fixas usando um conceito chamado de enum, que é uma abreviação de enumerações. Então vamos lá entender como que isso funciona. Estou com o nosso projeto aqui de gestão escolar e lá na classe turma, deixa eu abrir aqui a classe turma, maximizá-la. A gente representou o que é uma turma nesse sistema. É algo que tem um código, pertence a um determinado curso, tem uma data de início, tem uma data de fim e faltou uma informação importante aqui. Na escola aqui da professora Marli, esse exemplo que a gente está mostrando aqui nesse projeto, as turmas elas acontecem em determinado período e a gente precisa ter isso registrado no sistema. É uma turma que vai acontecer no período matutino, vespertino, noturno ou aos sábados. Então, esses são os valores possíveis, esses são os períodos possíveis de uma turma. Ou ela acontece só no período matutino, de 9 a meio-dia, 9 a 1, enfim. Dá para ter também essa questão dos horários. Ou no período vespertino, noturno e aos sábados também tem turmas nessa escola de cursos. Então, a gente precisa representar essa informação já que ela é relevante. Toda vez que um aluno, um estudante fosse matricular numa determinada turma, né, de um curso, ele vai querer saber qual que é o período. E essa pessoa pode ter disponibilidade para um período, mas para outros não. Então, o período da turma, essa informação é importante. Então, lembra, tudo que é importante na orientação a objetos a gente representa no código. Como isso é algo da turma, na classe turma vai ter essa informação. E é uma informação, então vai ser um novo atributo. Então vamos declarar um novo atributo aqui, private. O tipo, vou deixar uma interrogação aqui. E o nome do atributo vai ser período. E aí vem essa questão. Que tipo de atributo, que tipo de dado eu vou utilizar aqui, né, para representar o período? Será que eu coloco como string, como int, double, boolean? Cria uma classe, enfim, como que a gente faz para representar isso? Então, a princípio, a gente poderia colocar como sendo um inteiro, um int. E eu vou mostrar por que isso não é uma boa ideia, embora funcione. A gente poderia colocar como sendo um atributo do tipo int, como se fosse o código do período. Então, a partir desse momento, eu tenho esse novo atributo, vou colocar aqui no construtor. Toda vez que alguém for instanciar um objeto turma, passa o código, o curso, a data de início e a data de fim e agora passa também o período. Vou dar um Alt Enter, escolher aqui a opção para ele guardar esse parâmetro no campo período. Aí ele já coloca essa linha aqui, ó, this.período igual ao período parâmetro. Beleza? Vou criar um método getter aqui, getPeríodo, pronto. Ele gerou para mim. Tá aí, um novo atributo. Recebi esse valor no construtor, guardei no atributo o valor que está chegando no construtor, criei um método getter para conseguir recuperar essa informação. Beleza? Vamos fazer um teste para ver como que funcionaria isso. Se eu der um new na classe turma, como é que eu passo esses valores? Só para você entender o problema de usar um int. Então vou fazer o seguinte, vou abrir aqui o project à esquerda. Vou no pacote principal, aqui no pacote raiz, né, gestão escolar, tinha aquela classe teste datas que eu criei mostrei em vídeos anteriores quando eu falei de datas. Vou fazer algo parecido, vou criar uma nova classe aqui, vou dar um Alt Insert, Java Class, vou chamar essa classe de testes. E aqui dentro vou digitar a palavra main, pronto. Gerei um método main dentro da classe testes e a partir de agora, sempre que eu quiser fazer algum teste, eu vou usar essa classe aqui só para não ter que mexer naquela nossa classe principal. Beleza? Então vamos lá simular isso. Eu quero criar um objeto turma. Então turma T1 é igual a new turma. E aí na hora de dar new tem que passar alguns parâmetros, né? Tem que passar qual é o código da turma, sei lá, T01, T-01. Tem que passar um curso. Eu tenho que criar um curso antes, então aqui vai dar erro de compilação. Tem que passar uma data de início, uma data de fim. Então posso criar aqui, ó, local date, e aí eu já mostrei para você no vídeo anterior como é que funcionam as datas, né? Local date.off, imagina que essa turma começa em 2023, no mês 11, novembro,
no dia, sei lá, no dia... Não, dia 1 não, dia 7. Beleza? Vírgula. E ela acaba localdate.off 2023, dezembro 07. Imagina que ela tem um mês de duração. Só para facilitar aqui a leitura, eu vou dar uns enters aqui nesses parâmetros. Então, o código, a data de início, a data de fim, e aí eu tenho que passar o período. E o período, se for um int, lembra, é um número inteiro. Então aqui eu tenho que passar alguma coisa que seja um número inteiro, por exemplo, 2. Perceba que aqui o IntelliJ ele já coloca que esse 2 é o parâmetro período lá do construtor. Beleza, tá faltando o curso aqui, então antes de instanciar a turma eu vou criar um curso. Curso, sei lá, em inglês, igual a new curso. Aí quando instancio um curso tem que passar, deixa eu ver lá o construtor da classe curso, o nome e a carga horária. Então tem que passar aqui o nome, curso de inglês básico. Opa! Aliás, vou tirar o curso porque já assume que é um curso, né? E a carga horária, vamos colocar que são 100 horas. Beleza, pronto. E aqui não é curso, é inglês. Beleza. Então tá aí. Criei o curso, criei a turma, tá tudo funcionando certinho. Vou fazer um system out aqui, ó, system out t1.get período. Vou rodar e vamos ver o que vai sair no console. Botão direito, run. Vamos ver aqui, né? E ele imprimiu, ó, 2, porque foi o valor que eu preenchi aqui no período. E aí percebe qual que é o problema de usar um atributo do tipo inteiro? O que é 2? Percebe? É um int, né? Então é um número. Então eu posso passar 0, 1, 2, 3, 4, 5. O que significa 2? Aí a gente ia ter que ter esses códigos de cabeça, né? 0 é matutino, 1 é vespertino, 2 é noturno, 3 é sábado, por exemplo. E aí a gente ia ter que ficar passando esses números inteiros e ia ter que ficar lembrando, né, o que significa cada número inteiro desse. E tem um outro problema também. É um número inteiro, então eu posso passar, sei lá, 9.800. Compila. 9.800 é um número inteiro válido. Só que, poxa, 9.800 não existe esse código dentro do nosso sistema. Então percebe o problema de utilizar int? Então não é legal utilizar um número inteiro, né, um atributo do tipo int para representar essas informações que são constantes, né, que são fixas, que têm valores pré-determinados. Talvez fosse melhor utilizar, por exemplo, string em vez de int, porque string é um texto, aí o texto é descritivo. Então eu vou trocar aqui, ó, de int para string e o get, o retorno aqui de int para string. Lá na classe testes agora vai dar erro, ó, de compilação, eu estou passando um inteiro, eu tenho que passar uma string. Então, manhã, por exemplo. Manhã. Ou manhã não, é matutino, né? Matutino. Beleza. Agora se eu rodar novamente a classe teste, aparece matutino. Então agora em vez de 0, 1, 2, que fica um código meio mágico, né? É uma string, tem o texto, né? O nome do período. Então fica um pouquinho mais descritivo, fica melhor, né? Do que usar um tipo inteiro. Só que aqui também a gente tem aquele problema. É uma string, então eu posso passar qualquer coisa aqui. Eu posso passar abacaxi, por exemplo. Compila, é uma string. Então eu tenho que ter cuidado para só passar os valores que são válidos, seja inteiro ou seja string. Então percebe? Por mais que até com string seja melhor, eu particularmente prefiro string do que número, né, inteiro, porque tem o texto, fica descritivo, ainda assim é uma string. Eu posso passar qualquer valor, inclusive valores que não são válidos. Então esse é o problema de você usar ou int ou string. Então o que o pessoal do Java... não só do Java, né, mas das linguagens de programação, né, tiveram a ideia, né, de tentar resolver essa situação. A gente pode deixar num local separado quais são os valores possíveis. E aqui, ao invés da gente passar manualmente o valor, a gente acessa esse lugar onde tem os valores possíveis. Isso poderia ser dentro da própria classe turma. Então lá na classe turma, eu poderia declarar aqui, vou colocar no início aqui da classe. Eu vou colocar aqui quais são os valores possíveis. Então vou declarar aqui, ó, private string, vou chamar de matutino. Matutino é igual a matutino. Beleza? Vou dar um Ctrl D para duplicar essa linha, Ctrl D, Ctrl D. Então um é matutino, o outro é vespertino, o outro é noturno e o outro é sábados.
Beleza. Ok. Pronto. Aí aqui, matutino, não pode ter as variáveis com nome duplicado, né? Vespertino. Vou chamar outra de noturno e vou chamar outra de sábados. Beleza. Então eu crio como se fossem atributos da própria classe para representar essas informações. Só que, como essas informações elas são fixas, elas não são variáveis, elas não vão variar, elas são constantes, existe uma convenção no Java para como que a gente declara uma constante. Um valor que é constante, que é fixo, que não muda nunca. Então, se eu deixar dessa forma, em qualquer lugar do programa eu posso acessar esse atributo e mudar o valor dele. E eu não quero isso, eu quero que o atributo matutino... Opa, tá até errado aqui. Ó. O atributo matutino tenha como valor fixo matutino e não possa ser alterado. Uma vez que eu atribuir o valor, ele não possa ser modificado no programa. Então, existe uma palavrinha reservada do Java para dar esse poder, para dizer isso. Java, tá vendo esse meu atributo aqui? Eu estou guardando nele esse valor e esse valor agora, a partir de agora, ele é fixo, ele não pode ser alterado. Tem uma palavrinha no Java chamada final, final, que é para dizer que o valor é final. Ele já é o valor final e não pode ser modificado. Então aqui, depois da palavra private, a gente coloca essa palavrinha final, final. Então vou fazer isso para todas as 4 constantes aqui. Então esse final é para dizer para o Java, ó, é uma variável, é um atributo, né? Ele é private, só pode ser acessado de dentro da classe. É uma string, esse é o nome do atributo, eu tenho que preencher o valor já na hora de declarar e o final é para dizer que ele não pode ser modificado. Então, por exemplo, se eu vier aqui em qualquer método ou no próprio construtor e tentar fazer isso daqui, ó, this.matutino é igual a... Vou passar qualquer coisa aqui. xpto, ele já dá um erro de compilação. E se eu passar o mouse aqui em cima do this matutino, que está pintado de vermelho, ele fala, olha, não pode atribuir um valor para a variável final. Se ela é uma variável final, ela já teve o valor preenchido na declaração, você não pode alterar mais em nenhum lugar. Então é assim que funcionam as variáveis finais no Java. Você pode preencher o valor dessa variável ou na declaração, aqui na declaração do atributo, ou você não precisa preencher aqui, mas se não tiver preenchido aqui, obrigatoriamente tem que estar preenchido no construtor. Então agora o construtor, agora ele deixou eu mexer na variável matutino. Ela não foi preenchida na declaração, mas no construtor eu mexi. E se eu tirar essa linha, o Java já vai reclamar lá na linha da declaração da variável. Ele vai falar, da variável não, da constante, né? Fala, olha, você tem uma constante aqui chamada matutino, ela não foi inicializada. Ou você inicializa ela aqui na declaração ou no construtor. Um dos dois precisa inicializar essa variável. Então, essa é a regra do Java. Beleza? Deixa eu dar um Ctrl Z, vou deixar ela aqui na declaração mesmo da variável. E aí o Java ele tem uma convenção. Para diferenciar atributo, que é variável normal, de constante, o Java tem uma convenção, uma boa prática de nomenclatura. Todas as constantes, o padrão de nomenclatura, ele muda, ele não é mais aquele camel case, né? Aqui, a palavra tem que ficar toda em maiúsculo. E se for uma palavra composta, que tem 2, 3 palavras, você separa as palavras com underline. Então aqui, ó, eu não estou seguindo a convenção. Não é obrigatório, não vai dar um erro de compilação, mas é uma boa prática, é uma convenção. Sempre que você usar o final para declarar uma constante, o nome da constante não segue mais o padrão de atributos e de variáveis do Java. Tem que estar todo em caixa alta, maiúsculo. Então aqui, vou colocar matutino, tudo em maiúsculo. E a mesma coisa aqui, vespertino, na outra noturno, e na outra sábados. Beleza? Se fosse uma palavra composta, ó, matutino, aí underline xpto, underline abc, você separa com underline as palavras. Não é o caso aqui, só para mostrar para vocês como que funciona. Beleza? Então, isso daqui é a tais das constantes do Java. É uma forma de você declarar uma informação que é constante, que não muda, que é fixa. Que é o contrário, né, de uma variável, que você tem um valor que pode variar conforme o programa vai sendo executado. A constante, o valor é fixo, é final, é constante, ele não muda. Uma vez atribuído, seja na declaração, seja no construtor, o Java garante, não deixa nenhum lugar mudar o valor, senão dá erro de compilação.
beleza? Só que, como está private, eu só consigo acessar de dentro da classe. Geralmente se deixa esses atributos, né, como public, para você acessar de fora da classe. E aí agora voltando, opa, aqui eu ainda deixei aqui o construtor mexendo, tirei a linha, beleza. Voltando lá para aquele nosso código da classe main, da classe testes, aqui no período então, ó, a ideia não é você passar a string fixa, é você referenciar aquela constante. Como é que eu faço para referenciar aquela constante? Nome da classe, turma, ponto, nome da constante. Só que aí ele não acessa, porque lembra, isso daqui é para acessar algo que é estático da classe, né? Então vamos voltar lá para a classe turma. No geral, as constantes são public, static e final. Então faltou o static aqui, ó. Static, static, static e static. Então essa é a regra de declaração de uma constante. Ela é pública, ela é estática, porque já que é uma informação fixa, não precisa dar new na classe para acessar esse valor. E ela é final para garantir que o valor não seja modificado. Beleza? Então essa é a regra de constantes no caso do Java. Nas outras linguagens de programação tem essa ideia, talvez o jeito de declarar que seja diferente por conta da sintaxe da linguagem. Beleza? Voltando lá para o testes, agora sim, turma, ponto... Ele lista aqui todas as constantes, ó, matutino, noturno, sábado, vespertino. Então a ideia é você acessar a constante e não passar o valor dela aqui na hora de dar new e na hora de representar essa informação. Só que aqui a gente ainda cai naquele mesmo problema. Eu estou acessando a constante, mas nada impede de eu chegar aqui e passar uma string qualquer aqui, ó, xpto. Compila, porque o atributo período ele é do tipo string. Então, eu não sou obrigado a usar uma constante, eu posso passar uma string aqui que eu quiser. E aí vem o problema. Por mais que a gente declare uma constante, nada impede que as pessoas não utilizem as constantes e passem valores fixos. E aí ela pode até passar um valor válido, como o noturno, só que o problema é que aqui de fora a gente não tem um controle. Então ela pode passar xpto, pode passar qualquer coisa. Então, para resolver esse problema, o Java criou esse conceito chamado de enum. É uma forma da gente isolar essas constantes em um lugar separado, como se fosse uma classe separada, mas é uma classe especial. É uma classe que é só para guardar essas constantes. E eles chamaram isso de enums. Então o que a gente vai fazer? Eu vou extrair essas constantes para um arquivo separado, só que não vai ser um arquivo de classe. Parece uma classe, mas não é uma classe, é um enum. Então eu vou abrir o project à esquerda. Lá no pacote de domínio, estou com ele selecionado, Alt Insert, escolhi a opção Java Class, vou chamar aqui de período, vou dar um nome que seja descritivo com a informação que eu estou criando, representando aqui no código. Só que aqui, ó, nesse campo, em vez de class, eu vou escolher a opção enum. Percebe? Na hora que você vai criar uma classe, na hora que você está digitando o nome, o Java te dá o IntelliJ te dá essas opções aqui para você escolher. Você pode trocar, em vez de ser class, enum. Vou dar um Enter e olha o que ele criou. Criou um arquivo, período.java, só que aqui está public enum. Tem essa palavrinha reservada do Java. Tem um nome, abre chave e fecha a chave. Parece uma classe, é um bloco, assim como uma classe. Só que aqui dentro a gente não vai ter atributos, métodos, construtores. Algumas coisas até a gente dá para colocar aqui, mas no geral o que vai ter aqui? As constantes. E aqui vem uma diferença. Lá na turma, eu não vou dar um Ctrl+X nessas constantes e levar para lá. Então vou apagar daqui esse período, vou apagar aqui o getPeríodo. O construtor já a gente trabalha em cima dele. Na verdade eu vou deixar aqui, ó. Deixa eu dar um Ctrl+Z. Vou só apagar as constantes, mas deixa o atributo período aqui. Só que agora, aqui dentro do enum, o enum já é para declarar constantes. Então aqui já é public, já é static, já é final por padrão. Então aquelas palavrinhas a gente não precisa duplicar aqui, porque isso já é implícito. Aqui você coloca apenas o nome da constante, o nome do valor. Então aqui é matutino, seguindo aquela regra do Java, tudo em maiúsculo. Tem outra, vírgula, geralmente o pessoal coloca na linha de baixo, pode ser na mesma linha também, não tem problema. Próximo, vespertino, vírgula, próximo, noturno, vírgula, próximo, sábados, ponto e vírgula, esse é o último. Então olha só como ficou até mais enxuto. Você só declara o nome das constantes.
você não declara mais nada aqui, nem private, nem public, nem static, nem final, já é implícito. E esse período, ele é um arquivo, é como se fosse uma classe, mas é uma classe só para agrupar constantes. E aí, lá na classe turma, como é que eu referencio esse tal de período? Lá na turma, o meu atributo período, ele não é mais uma string e nem um int. Qual que vai ser o tipo dele? Período, que é o nome do enum. Então, olha só que legal, eu posso declarar uma variável, um atributo como sendo do tipo enum, o enum que eu criei. E eu posso ter vários enuns no projeto, eu posso ter o enum do período, um de status, de cidade, país, enfim. Depende do sistema, depende do contexto, né? Mas sempre que você tiver esse conjunto de valores fixos, crie um enum separado e o atributo vai ser do tipo do enum. Então não é string, não é int, não é double nem booleano, é o próprio enum. É como se ele fosse uma classe. Beleza? Agora tá reclamando aqui no construtor, porque no construtor o parâmetro período não é string, e sim período. E o getter, o retorno não é string, e sim período. E lá na classe de testes, agora perceba, está dando um erro de compilação. Eu não posso mais passar uma string, porque o atributo período não é do tipo string. Aqui eu tenho que passar uma das constantes. E é parecido como se fosse um atributo estático. Período, ponto, ele lista todas as constantes declaradas dentro do enum. Matutino, noturno, sábado, vespertino. Então vou colocar aqui, por exemplo, noturno. Beleza? Então agora eu só posso colocar uma das constantes. Eu não posso chegar aqui ó, e período.xpto. Ele vai falar, opa, não tem essa constante xpto lá dentro do enum período. Então eu só consigo passar um valor que está pré-determinado. Resolve aquele problema do int e da string. Que mesmo eu tendo as constantes, eu poderia passar um valor aleatório que foge das constantes. Com o enum você não consegue burlar o enum. Você só consegue passar um valor que está dentro das constantes do enum. Então vou voltar aqui para noturno. E se eu der um system out no get período, o que vai sair no console? Vamos rodar aqui a classe de testes. Perceba, o nome da constante, noturno. Apareceu certinho aqui. Beleza? Poxa, Rodrigo, mas saiu em maiúsculo, né? Tudo em caixa alta. Sim, porque é o nome da constante. E constante no Java é em caixa alta. Tá, beleza, mas e se eu quiser imprimir normal, sabe? Só com a primeira letra em maiúsculo, como é que eu faço? Lá no enum, vamos lá no período, não é obrigatório ter atributos, mas você pode ter atributos e pode ter métodos aqui também. Então, para cada constante, eu posso declarar um atributo que vai ter o seu valor específico. Então, eu posso fazer isso daqui, ó. Depois do ponto e vírgula, posso declarar um atributo aqui, ó, private, final, string, sei lá, nome. Só para dizer que é o nome do período. E aí perceba que deu erro de compilação. Ele fala, olha, você tem um atributo aqui, ele é final, né? Ele precisa ser preenchido. Só que o valor eu não vou preencher aqui, ó. Não vou preencher aqui, ó, noturno. Porque senão seria um valor igual para todo mundo. E eu quero que esse atributo seja específico para cada constante. Então eu não vou declarar aqui o atributo, não vou declarar aqui o valor. E em cada constante, após o nome da constante, você pode abrir parênteses, que é como se fosse o construtor. E passar aqui, ó, matutino. Opa, matutino. Na segunda constante, abre parênteses, vespertino. Na terceira constante, abre parênteses, noturno. E na última, sábados. Beleza. Só que aí eu preciso declarar o construtor. Esses parênteses de cada constante é como se fosse um construtor. E aí aqui embaixo do atributo eu posso declarar aqui, ó, public, período, abre parênteses, recebe uma string que eu vou chamar de nome. E eu vou atribuir aqui this.nome é igual a o nome que está chegando. Pronto. Opa, aqui deu um erro. Aqui é private, na verdade. Construtor é privado. Beleza? Porque a gente não dá new no período, não dá new no enum. A gente só chama nome do enum ponto constante. É como se o Java desse um new, para cada constante ele desse um new interno aqui. Então ele deu new matutino, passou essa string que vai para o nome do matutino. Deu new período, passando o nome vespertino. New período, passando o nome noturno. Então é assim que funciona. Você pode ter um construtor, pode ter um atributo, pode ter um getter, né? Posso colocar aqui, ó, get nome.
E se de fora da classe eu tenho uma constante, eu quero acessar esse atributo, eu posso chamar o getNome. Então, voltando lá na nossa classe de testes, se eu não quero imprimir o nome da constante, getPeríodo.getNome. Cada constante vai ter o seu getNome com um valor específico. Vamos rodar novamente. E agora vai sair o noturno, só com a letra N em maiúsculo, que foi o valor que eu passei no construtor da constante noturno. Se eu trocar aqui a constante na hora de dar new na turma para sábados e rodar novamente o programa, agora ele imprimiu sábados com a letra S em maiúsculo e o resto em minúsculo. Então percebe? Então, embora o foco do enum seja nas constantes, dentro do enum você pode ter atributos. Posso ter um atributo, aí você declara o construtor que recebe esse atributo, e como o enum ele é fechado, os valores são fixos, em cada constante você abre parênteses para simular uma chamada ao construtor e cada constante vai ter os seus valores dos atributos pré-determinados aqui. Então tudo isso fica escondido, encapsulado dentro do enum. De fora, você só chama nome do enum, ponto, nome da constante. Ponto e os métodos que tem dentro do enum, cada constante vai devolver a sua informação específica. Então o enum ele pode ter atributos, construtores e métodos também. Embora o mais comum seja ter apenas as constantes, pois é o foco do enum são as constantes. Beleza? Então é assim o jeito certo, né? O jeito ideal de você representar informações que são fixas, que são constantes, como por exemplo o período, algum status. É bem comum isso no sistema, né? Tem um status aqui, se está ativo, está inativo, um status de pagamento, está em andamento, em análise, processado, sei lá, estornado, cancelado. Então, sempre que tiver uns conjuntos pré-determinados da informação, crie um enum para representar. E você pode ter um atributo do tipo enum. E para usar o enum, como eu mostrei aqui na classe main, nome do enum, ponto, nome da constante. E dentro do enum, você pode ter atributos, construtores e métodos, sendo que eles são específicos para cada constante. Beleza? Então esse era o objetivo aqui desse vídeo, mostrar como funcionam os enums no Java, que é mega útil de ser utilizado nos sistemas, mega comum de você ver isso nas aplicações com Java. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se ficou uma dúvida, deixa aí nos comentários. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.